pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. E bem, o mercado começa a semana sem direção única, depois de fechar a semana passada no positivo, refletindo os indicadores americanos que reforçaram o cenário de que a inflação lá deve desacelerar e abrir espaço para corte nas taxas de juros a partir do ano que vem. Lá na Ásia, o Banco Central da China manteve as taxas de juros inalteradas na decisão de hoje, o que também ajudou a favorecer as principais bolsas chinesas, que fecharam no positivo nesta segunda-feira. Na Europa, a inflação no Reino Unido e na zona do euro desacelerou, o que também abre espaço para um cenário de queda nas taxas de juros do bloco europeu em 2024. A semana passada nos Estados Unidos fechou positiva para as principais bolsas. Lá em Nova York, o Dow Jones subiu 1,94%, S&P acumulou alta de 2,24% e o Nasdaq fechou a semana com alta de 2%. A temporada de resultados por lá já quase totalmente fechada, confirmou uma temporada positiva, com 81% das empresas do S&P surpreendendo positivamente na linha de lucros. Mas, sem dúvida, os principais destaques na última semana foram os indicadores macro, que confirmaram a perspectiva de que os juros americanos não devem mais subir e podem começar a cair já no ano que vem. A inflação ao consumidor veio estável e acabou caindo no acumulado dos últimos 12 meses, o que fez as taxas de juros dos títulos americanos caírem durante a semana e favorecerem o mercado de ações. Do lado político, o Congresso americano aprovou a nova medida que estende o orçamento público para evitar a paralisação do governo. Apesar disso não ser uma solução final, a medida deve dar algum fôlego para o governo Biden para manter os serviços do governo em atividade pelo menos até janeiro do ano que vem. Nessa semana, com o feriado de Ação de Graças lá nos Estados Unidos na quinta-feira, a agenda vai ficar um pouco mais vazia. O destaque vai acabar ficando principalmente para a publicação da ata da última reunião do FONC, que quando o comitê manteve a taxa de juros lá nos Estados Unidos inalterada, mas deve dar mais detalhes sobre a visão desse comitê para as próximas reuniões de política monetária. Atualizando aqui os índices, S&P Futuro sobe agora leve, 0,04% de alta, Eurostoxx 600 no 0 a 0, FTSE de Londres caindo 0,22%. No Japão, o Nikkei hoje fechou o dia com queda de 0,64% e na China, o Xangai Composite subiu 0,46%. O índice dólar, o DXY, caindo 0,29%, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano sobe 0,31%, cotado a 4,45% no anualizado. O petróleo está subindo nessa manhã, o petróleo Brent está com uma alta de mais de 1% e está cotado a 81 dólares e 41 centavos o barril. Petróleo hoje em alta, principalmente depois que começou a circular algumas notícias de que os países da OPEP podem reduzir a produção da commodity, o que afeta, é claro, o lado da oferta. O minério de ferro também fechou com alta na sessão dessa madrugada, lá em Dalian, na China. Hoje o minério subiu 0,47% e fechou cotado aos 134 dólares e 79 centavos a tonelada. Por aqui, o Ibovespa teve outra semana de alta. Semana passada acumulou a valorização de 3,5% e fechou nos 124.773 pontos. O dólar aqui ficou praticamente estável, uma leve alta de 0,01% e fechou aos R$ 4,91. A curva de juros aqui caiu em quase todos os vencimentos, seguindo também a queda na curva de juros lá nos Estados Unidos, mas também refletindo a manutenção da meta de zerar o déficit fiscal no ano que vem. Foi a decisão aí publicada pelo relator da matéria. A decisão de manter a meta fiscal como zero déficit para o ano que vem foi vista como uma vitória pelo ministro Fernando Haddad, que agora diz que deve se concentrar nas pautas que vão aumentar a arrecadação, como a tributação das offshores, dos fundos exclusivos, além das subvenções do ICMS para investimentos. Na nossa temporada de resultados aqui, todas as empresas do Ibovespa já reportaram seus balanços, com 35% delas superando as expectativas de lucros. Na semana passada, só 8 empresas fecharam no negativo. O destaque de alta ficou para a Magazine Luiza, que disparou quase 23% no acumulado da semana, mesmo com o resultado da empresa que foi publicado com um fato relevante, que informou que foram encontradas inconsistências, mas que acabaram se anulando com alguns benefícios fiscais. No final, as ações da empresa acabaram também se beneficiando com a queda na curva de juros. Já na queda, o destaque ficou para a Raízen, que acumulou uma queda de 6,3% na semana passada. Para fechar, a agenda aqui da semana também vai ficar mais fraca, destaque para a publicação da arrecadação federal de tributos, que vai sair nessa semana e que deve vir com queda. Além disso, o mercado também deve seguir de olho na votação do relatório final da LDO para o ano que vem, para 2024. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.